Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. E hoje vamos tratar de um assunto aí que às vezes gera alguma confusão em relação aos conceitos e a gente vai deixar bem claro, tá? Hoje a gente vai abordar multidisciplinaridade. O que é isso, né? Olha, a multidisciplinaridade é uma possibilidade da gente trabalhar com um grande número de disciplinas, mas que vão tratar de um mesmo tema. Agora, essas disciplinas, elas são independentes, elas não têm uma integração entre elas, sabe? Elas não vão se conversar muito, mas cada qual vai contribuir ali à sua maneira. Ou seja, elas não dependem de um conteúdo, por exemplo, de outra matéria para o estudante compreender o assunto que estiver sendo estudado. Agora, atenção aí à palavra, hein? Eu falei multi. Multi é de muitos, né? E disciplinaridade de cada disciplina. Assim, as disciplinas, por exemplo, que tem na escola, né? Português, matemática, química, física, geografia, elas conversam com um determinado tema, mas elas não vão dialogar entre si. Tá? Então, apesar de o mesmo assunto ser abordado em todas as disciplinas, eu posso pegar um assunto e trabalhar em matemática, em língua portuguesa, em química, mas as disciplinas elas não vão se conversar. Tá? O trabalho continua dividido entre elas, né? Dando espaço para que cada uma contribua ali com a sua particularidade, com o que tem de diferente, dentro de um mesmo tema geral maior que tenha sido aí proposto. Então, cada disciplina vai contribuir com a sua especificidade. Belezinha? Bora lá estudar e aprofundar esse assunto. É novo por aqui? Tá chegando aqui agora? Que bacana! Aproveita, se inscreve aí no canal, já deixa também o seu joinha e coloca aí o sininho, ativa o sininho para você ser comunicado quando chegar um vídeo novo bacana como esse. Beleza? Ah, não esquece de compartilhar também com quem você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Falou? Vamos aprofundar um pouco e depois resolver questões, ver como esse assunto de multidisciplinaridade cai nas provas de concurso. Bora lá! Bom, então, do que a gente está falando? Ó, de multidisciplinaridade. Ó, disciplinaridade. Belezinha? Bom, e quando a gente vai falar em multidisciplinaridade, que é uma maneira da gente trabalhar nas escolas, tem algumas vantagens em relação a trabalhar só com uma disciplina. Então a gente vai ver que a multidisciplinaridade ela tem vantagens. Ó, vantagens. E quais são as grandes vantagens aí da multidisciplinaridade? Por exemplo, é que ela vai propor conversa, diálogo, ela vai entrelaçar os assuntos e isso favorece a aprendizagem. E a gente sabe que tudo aquilo que o estudante vai ser beneficiado, o estudante vai ser favorecido, a gente deve pôr em prática. Então, qual é a maior vantagem? São os diálogos, né? Ó, o diálogo entre as disciplinas e aquele tema que você está estudando e o favorecimento, ó, favorecer o que? A aprendizagem, ó, aprendizagem, ok? Bem, evidentemente que a multidisciplinaridade, ela vai oportunizar isso, né? Essa conversa entre as diferentes disciplinas. E como é que os estudantes são beneficiados? Os estudantes, eles podem, por exemplo, se valer de ter uma maior facilidade, uma maior aproximação com uma disciplina, ou ele gosta mais de uma disciplina do que da outra. E aí, quando ele está estudando um tema, né, e vai abarcar aí várias disciplinas,
Ele pode pegar aí uma disciplina que ele tenha mais afinidade e isso vai equilibrar com aquela disciplina que ele não tem tanta facilidade. Percebe? Então a vantagem, além do diálogo, né, além de favorecer a aprendizagem, ela também vai equilibrar, ó, equilibrar essas diferenças entre as disciplinas para cada qual, né? Para cada estudante especificamente que está ali trabalhando com as diferentes disciplinas, mas com o mesmo tema. Então, ele pode acabar se interessando por disciplinas que ele não gostava ou que ele não tinha tanto interesse assim ou curiosidade. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, ele não pode ser cansativo, ele não pode ser enfadonho. Isso vai prejudicar o desenvolvimento dos estudantes e a compreensão também dos conteúdos e pode comprometer o desempenho dos estudantes nas provas, né, nas atividades propostas aí na escola. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Um assunto, ele pode não parecer relevante ou importante quando ele é abordado dentro de uma única disciplina. Mas, quando eu pego esse assunto e jogo aí para outras possibilidades, para outras e diferentes disciplinas, né? Outras áreas, o estudante percebe que esse assunto é importante, que esse assunto é relevante e que ele deve aprofundar. Evidentemente, você já está vendo que os estudantes motivados, eles chegam a muito mais, né? Então, outra vantagem, né, de se trabalhar a multidisciplinaridade é a motivação, ó, motivação dos estudantes, porque afinal de contas ele vai ficar curioso, né? Vai despertar curiosidade, enfim, ele vai aprofundar ali naquele assunto por conta de que teve uma disciplina que despertou ali o interesse, motivou, o que vai melhorar a qualidade de ensino, consequentemente o desempenho do estudante, né? Então, é dessa forma, por exemplo, um conceito de matemática. Ele pode ser muito estressante se só trabalhado e abordado sem conexão nenhuma com outras disciplinas e só nas aulas de matemática. Mas se esse conteúdo, né, esse tema, esse assunto também for de uma forma inteligentemente trabalhado e tratado nas aulas de educação física, aí já fica diferente, né? Aí fica mais legal, atrativo e fica mais o quê? Interessante. Então, a multidisciplinaridade também desperta, ó, o interesse, né? Porque vai ter aí outras formas de se abordar aquele tema, aquele assunto. Olha, outra coisa, né, que a multidisciplinaridade vai favorecer se trabalhar com projetos, ó, projetos, certo? Por quê? Porque projetos pressupõem um trabalho em equipe, um trabalho que vai abarcar aí outros saberes, né? Que eu vou pegar ali os conteúdos de várias disciplinas, mas eu vou trabalhar num projeto porque ele vai unir os estudantes. Então, quando eu falo de projetos, eu estou falando também de um trabalho, ó, eu estou falando de um trabalho coletivo, eu estou falando de um trabalho em equipe, certo? E isso, evidentemente, vai unir os estudantes, vai despertar aí outros interesses e é fundamental que os estudantes vivam essas situações, né, de trabalhar em projetos. Eles vão discutir ideias, eles vão argumentar, eles vão procurar estratégias, eles vão levantar hipóteses para chegar na solução, né, proposta ali pelo projeto, né? O que o projeto quer resolver, quer solucionar. Então, o que é uma educação, uma prática pedagógica de características multidisciplinares? Bom, é a educação que vai escolher um assunto comum, beleza? Então, a multidisciplinaridade
Ela pega, ó, um tema, um assunto comum. Beleza, ele é comum, mas ele vai ser trabalhado simultaneamente, ó, simultaneamente com várias disciplinas, né? Com vários conhecimentos, com várias áreas do conhecimento, com vários saberes. Então, o tema escolhido, ele tem que abarcar também, ele tem que estar no planejamento de todos os componentes curriculares. Então, aquele tema escolhido, ele tem que estar no planejamento de língua portuguesa, ele tem que estar no planejamento de matemática, ele tem que estar no planejamento de história, de geografia, enfim, os estudantes, dessa maneira, eles vão ter múltiplas vertentes daquele assunto, ou seja, ele vai olhar para aquele assunto a partir de língua portuguesa, a partir de matemática, a partir de história, de geografia, de biologia, enfim, ele vai poder construir ali um entendimento, uma aprendizagem mais ampla, mais alargada e também mais aprofundada, porque ele vai também ampliar as suas possibilidades de autonomia. Então, a multidisciplinaridade também, olha, amplia a autonomia dos estudantes. Ela proporciona autonomia, ela proporciona outra coisa que vem a reboque, né? É o protagonismo dos estudantes, certo? Porque quando ela está proporcionando aí essa diversidade de temas, de assuntos, ela está proporcionando aí essas questões, né? De argumentação, portanto, de reflexão, de crítica, que vai levar aí a autonomia, portanto, ao protagonismo dos estudantes. E na mesma proporção que esses estudantes vão fazendo as conexões com os diferentes conteúdos estudados, aprendidos, e vão poder ampliar aí os seus conhecimentos. Enfim, a educação multidisciplinar, ela é muito importante também porque ela oportuniza esse aprendizado mais completo, vamos dizer assim, né, dos estudantes. E a multidisciplinaridade, ela está aí no mundo para acabar de uma vez com a especialização. Tá? Então, o que a multidisciplinaridade, ela vai abarcar outras disciplinas, portanto, ela é diferente de especialização. Ó, ela vai contra a especialização porque ela vai pegar conhecimentos de várias áreas, né? Ela vai pegar saberes aí diversos para poder trabalhar, né? Então é para pôr fim, é para acabar de uma vez, né? Com as possibilidades de um conhecimento hiper especializado. Né? Aquele conhecimento que vai aprofundando, 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 mas só naquela disciplina. Não, né? Ele vai falando que, olha, não tem que trabalhar só com uma disciplina muito, mas eu tenho que trabalhar e pegar assuntos aí de várias disciplinas, de vários pontos de vista. Então, a gente pode dizer que a multidisciplinaridade é a primeira etapa, sabe? É o primeiro degrau, é o primeiro estágio, é o primeiro passo em direção a integração entre aí os mais variados saberes, disciplinas, e essa prática está nas escolas todos os dias, né? E a gente tem que favorecer, porque afinal de contas ela vai resultar num bom desempenho dos estudantes. Enfim, a multidisciplinaridade, ela tem lá o seu valor em termos pedagógicos, né? Embora haja também outros patamares, né? E entendimentos mais avançados que a gente precisa perseguir. Resumindo, cada disciplina vai organizar suas atividades específicas e vai explorar a relação entre os diferentes conhecimentos das outras áreas de saber, de outras disciplinas, de modo que não vai ter nenhum tipo de cooperação entre elas. Então, as áreas não vão se conversar, né? Elas não vão se misturar, mas cada qual vai contribuir para o entendimento de um tema que vai ser comum a todas essas disciplinas. Belezinha? Ficou claro aí o conceito de multidisciplinaridade?
Maravilha! Bora lá resolver a questão e ver como é que isso cai nas provas. Vamos lá? Olha aí, nossa primeira questão. Assinale a alternativa que contemple as vantagens da educação multidisciplinar. Ó, A. Os conteúdos multidisciplinares dificultam a execução de projetos em equipe. A gente já viu que não é assim, né? Uma postura multidisciplinar, ela favorece que se trabalhe por projetos, então não vai dificultar. Então, logo de cara, a gente já sabe que não é a nossa alternativa, mas vamos ver o resto da frase, tá? O convívio entre os alunos nem sempre favorece que os estudantes aprendam a respeitar a opinião do próximo, lidar com argumentações diferentes e encontrar estratégias para chegar às soluções necessárias. Claro que não, né? Justamente é o que os projetos favorecem, né? Favorece a argumentação, que os estudantes troquem ideias, que eles encontrem e procurem, levantem hipóteses, encontrem estratégias para a resolução dos problemas. Então, não é a nossa alternativa, tá? Alternativa B. Quando o estudante tem uma visão geral sobre determinado conteúdo, o aprendizado é diretamente favorecido. Isso acontece porque fica mais fácil compreender determinados assuntos ao ver que eles estão entrelaçados com outros. Perfeito. Ao que tudo indica, é a nossa alternativa correta, porque é o que define muito bem a multidisciplinaridade, né? Então, o estudante vai ter uma visão geral de um determinado conteúdo, de um determinado tema, de um determinado assunto, e essa aprendizagem vai ser potencializada porque vai trabalhar com outros saberes, né? Com outras disciplinas que vão contribuir ali. Então, deve ser a nossa alternativa, mas vamos ver as demais. C. Os estudantes conseguem aproveitar a facilidade que têm em algumas disciplinas para melhorar a compreensão do mesmo assunto, aprofundando. O domínio de certos aspectos dá espaço para o aprofundamento de pontos fracos, equilibrando o processo de aprendizagem. Olha, o que vai equilibrar o processo de aprendizagem não é o aprofundamento numa determinada área de conhecimento ou disciplina, mas justamente a conversa, o diálogo que tem com outras. Então, não vai aproveitar que algumas disciplinas aprofundem, mas que cada qual contribua ali e equilibre esse processo de aprendizagem. Então, não é a nossa alternativa. D. A compreensão de determinado conteúdo, é diretamente influenciada quando ele é abordado de forma exclusiva. Gente, de forma exclusiva seria uma maneira disciplinar. É como está elencado aí na alternativa C, de aprofundar, de pegar aquele conhecimento e ir aprofundando. Então, não é a nossa alternativa também, né? Sem a diversidade de outras disciplinas. Claro que não, a gente quer exatamente a multidisciplinaridade, que é justamente várias disciplinas aí contribuindo. Então, a nossa alternativa correta mesmo é a alternativa D, que eu tenho certeza que da primeira questão aqui, você gabaritou junto comigo a alternativa B, de bora lá, vamos resolver mais questões. Questão 2, considerando o conceito de multidisciplinaridade, o que propõe que a escolha de um objeto comum será estudado simultaneamente, beleza, pelas diferentes áreas do conhecimento. Aí então, julgue o item a seguir. Vamos lá. Um conteúdo atrativo é fundamental aos estudantes, de modo a terem mais interesse pelo que se está sendo ensinado, né? Pelo que está sendo trabalhado. O processo de aprendizagem, desta forma, não deve ser enfadonho e cansativo, pois isso prejudica a compreensão dos conteúdos e compromete o desempenho nas provas e atividades propostas. E aí, o que você acha? Que isso está certo
ou está errado? Perfeito, corretíssimo. Isso está muito certo, muito correto. Nossa alternativa da segunda questão é a alternativa C. Por quê? Exatamente isso, né? O conteúdo atrativo, ele vai ser fundamental para favorecer a aprendizagem desses estudantes, né? A escola não tem que ser um lugar enfadonho, não tem que ser um lugar cansativo, mas trabalhar aí, aproveitar que a gente tem várias disciplinas e despertar o interesse dos estudantes, beleza? Gabaritou junto comigo, né? Vamos lá gabaritar mais? Terceira questão, olha lá. A multidisciplinaridade é a existência de um grande número de disciplinas que tratam de um mesmo tema. Beleza, várias disciplinas que eu vou trabalhar com um assunto, com um tema. Entretanto, elas não têm uma interação entre si, ou seja, não dependem de um conteúdo ou de outra matéria para o estudante entender o assunto, né? Compreender o assunto. Perfeito, é isso que é a definição de multidisciplinaridade. Várias disciplinas para tratar de um mesmo tema, de um mesmo assunto, sendo que cada disciplina vai contribuir com a sua especificidade. E aí a gente vai julgar o item. Vamos lá. Ó, as disciplinas de português, matemática, química, física e geografia engajam-se no tema. Elas trocam e dialogam entre si. Entre si? Ó, com o mesmo assunto pode ser abordado em todas as disciplinas, o trabalho continua misturando os conceitos entre elas. Olha só, misturando o conceito de uma com outra, entrelaçando as disciplinas. Então, português está ali misturado com matemática, com geografia, né? Ó, dando espaço para que cada uma ensine aspectos comuns às demais dentro de um tema proposto? Não, né? Claro que não. Essas disciplinas, elas não vão se entrelaçar, elas não vão se conversar, mas cada qual vai contribuir com a sua particularidade. E aí eu tenho certeza que você gabaritou comigo. A questão 3 é E. Gabarito correto, letra E. Bora lá fazer nossa penúltima questão. Vamos lá? Questão 4, 2017. Banca Crescer Consultorias, Prefeitura de Pio 9, professor de 6º a 9º anos do ensino fundamental, assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas no texto abaixo. Então, a gente tem, né? Em um currículo, os alunos recebem informações incompletas e têm uma visão fragmentada e deformada do mundo, tá? Que perspectiva que dá essa visão fragmentada? Você já sabe, né? Mas vamos lá. Ó, num currículo, as informações, as percepções e os conceitos compõem uma totalidade de significação completa e o mundo já não é mais visto como um quebra-cabeça desmontado. Então, não tem só elementos, né, que vão compor, mas já começa aí um entrelaçamento. Então, vamos voltar na frase? Vamos ver as alternativas para a gente voltar na frase. Olha só, multidisciplinar e disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar, pluridisciplinar e transdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar. Vamos lá, ó, em um currículo, o que, gente? Multidisciplinar, né? Ó, então, em um currículo multidisciplinar,
multidisciplinar, os alunos recebem informações incompletas. Por quê? Porque vai receber de cada disciplina, certo? Cada uma vai contribuir com o seu saber e tem uma visão, ó, fragmentada e deformada do mundo, ok? Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com cada disciplina de uma maneira fragmentada, cada uma está trazendo aquele conhecimento específico, né? Então, na multidisciplinar, eu tenho um tema. Este tema é que vai ter a contribuição de cada disciplina que está ali fragmentada, que vai ter a sua visão diferenciada, beleza? Então, é multidisciplinar, tá? Ó, num currículo, o quê? As informações, as percepções e os conceitos compõem. Olha só, eles compõem, então eles formam uma totalidade de uma significação completa. Eles estão se completando, tá? Então, não pode ser disciplinar, mas interdisciplinar, tá? Então, num currículo, ó, interdisciplinar, as informações, as percepções, os conceitos, eles compõem aí essa totalidade de significações. Belezinha? E aí, achou essa questão um pouco mais controversa, né? É a nossa alternativa B. Agora, na próxima questão, a gente vai aprofundar um pouquinho cada um desses itens, mas a gente vai aprofundar só um pouquinho, sabe por quê? Hoje, aqui é de multidisciplinaridade que a gente está trabalhando, que a gente está falando. A gente já tem um vídeo aqui no canal, é só você procurar por aí, que fala da interdisciplinaridade, tá? E tem também da transdisciplinaridade. Então procura aí que tem vídeo específico sobre isso e hoje aqui o foco nosso é a multidisciplinaridade. Então, você pode ter ficado com dúvida aí, mas eu tenho certeza que agora você já esclareceu. E a nossa alternativa correta da questão número 4, a alternativa B de bora lá resolver mais uma e aprofundar aí em cada característica. Vamos pegar uma palavra-chave de cada qual para a gente ver como é que isso se diferencia. Vamos lá? Olha lá. Questão 5, 2019, banca IF lá do Piauí, né? Técnico em assuntos educacionais. Vamos lá. A organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da instituição escolar, porque revelam a visão de mundo que orienta as práticas pedagógicas dos educadores e organizam o trabalho do estudante. Nesse sentido, estabeleça a sequência correta no que diz respeito à concepção das abordagens mencionadas, considerando D para disciplinar, P para pluridisciplinar, M para multidisciplinar, I para interdisciplinar e T para transdisciplinar. Bom, falei para vocês que eu ia e deixei por último essa questão justamente para a gente aparar aí algumas arestas e a gente entender exatamente como é que isso funciona, como é que isso como é que a gente trabalha com esses conceitos ali na prática, né? Então, olha só, quando a gente fala de uma característica disciplinar, né? Quando a gente está trabalhando a disciplinaridade, a gente está falando de saberes fragmentados, que estão ali em caixinhas, né? E estão ok. Eles não se conversam, cada quadradinho desse é uma disciplina, é um saber. Quando a gente está falando de
pluridisciplinaridade, a gente já começa a enxergar que esses conteúdos, né, essas disciplinas, começam a se conversar. Então, é como se eu tivesse aqui, por exemplo, uma disciplina, aqui outra disciplina e aqui outra disciplina, mas elas já começam a se conversar, sabe? Uma já começa a trocar ideia com a outra, né? Então, elas já começam aí a se aproximar. Então, isso é o que caracteriza o pluridisciplinar. Quando a gente fala de multidisciplinar, a gente vai ter várias disciplinas diferentes, né? Mas que vão estar atuando num todo, tá? Aqui é cada qual por si, né? Mas aqui cada uma está contribuindo para o todo, para o tema, para o assunto maior, ok? Bom, aqui elas não se conversam só nessa horizontalidade, tá? Mas essa aqui também vai conversar com essa, tá? Essa com essa com essa. Aqui essas disciplinas, na pluridisciplinar, elas se conversam, ok? Aí a gente tem a interdisciplinar, que é mais, vamos dizer assim, é como se fosse um estado de espírito, tá? É um jeito de ser interdisciplinar, né? Porque vai extrapolar aí várias ações. Na interdisciplinar, eu tenho várias disciplinas, tá? Diferentes disciplinas que vão se conversar todas entre si, tá? Todas vão se conversar, todinhas, tá? Há uma conversa, todas entre todas, ok? E aí, nessa junção, né? Nessa conversa, nessa comunhão, elas sim vão se entrelaçar muito, tá? E quando a gente fala de transdisciplinar, isso aqui é potencializado. É como se eu tivesse muitas disciplinas, vários saberes, muitas possibilidades que vão se conversar, né? Não só entre si, mas num todo. Então, eu tenho aqui disciplinas que vão se conversar umas com as outras e, além disso, tá? Além de cada uma trabalhar com todas, né? Elas todas estão dentro de envoltos ali dentro de um objeto só que vai perpassar todos, que vai trabalhar com todos ao mesmo tempo, tá? Tudo junto e misturado. Belezinha? Bom, agora ficou claro? Agora ficou fácil demais, não é? Para a gente resolver isso aqui? Bora lá? Olha aí, a primeira frase, né? Pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Ora, se eu estou trabalhando de uma disciplina para outra, né? Olha só o que eu estou trabalhando de uma para outra, num trabalho de interação e troca, interação e troca. Eu já sei até que letra que eu vou colocar ali, não é? Mas vamos acabar de ler a frase? Através dela ocorre a transversalidade do conhecimento constituído de diferentes disciplinas por meio de uma ação didático-pedagógica mediada pela pedagogia dos projetos temáticos. Ou seja, eu estou falando aqui de interdisciplinaridade, tá? Então, aqui é letra I, é interdisciplinaridade que eu estou falando, por quê?
a interdisciplinaridade, ela pressupõe aí essa transferência, né? Essa transferência de métodos de uma disciplina para outra. Por quê? Porque, na verdade, ela ultrapassa, né? Mas a sua finalidade, de fato, está dentro daquela perspectiva disciplinar. Ou seja, ela, pela interdisciplinaridade, vai acontecer a transversalidade, e veja que transversalidade não é transdisciplinaridade, cuidado, tá? Cuidado para não ser pego aí numa pegadinha, tá? Tá falando de transversalidade. Transversal é aquilo que vai perpassar várias disciplinas, né? Várias áreas do conhecimento, que se constitui aí em várias disciplinas. E isso acontece por meio da metodologia didático-pedagógica, né? Que vai traduzir especialmente pela pedagogia dos projetos, né? Projeto temático. Então, trabalhar com projetos vai facilitar a organização coletiva e também cooperativa desse trabalho pedagógico. Então, é a interdisciplinaridade que vai dar ênfase aí nesse trabalho de integração das diferentes áreas de conhecimento. É um trabalho de troca, né? É um trabalho que está aberto ao diálogo, é um estado de espírito, como eu falei agora há pouco, muito mais do que um procedimento. Ok? Belezinha? Tudo bem? Bom, agora vamos lá para a segunda. Ó, aqui, ó, a gestão do conhecimento parte do pressuposto que os sujeitos são, olha, parte do pressuposto que os sujeitos são agentes. Olha só, hein? São agentes da arte de problematizar e interrogar e buscam procedimentos interdisciplinares capazes de atender à chama do, capazes de atender a chama do diálogo entre os diferentes sujeitos, ciências, saberes e temas. Ou seja, busca a unidade. Olha, tá buscando a unidade, certo? Ó, tá buscando a unidade entre a parte e o todo, entre o todo e a parte. Ou seja, tem uma característica aí de transdisciplinaridade, porque eu estou pegando do todo, mas eu também estou pegando da parte, eu estou aliando. Então, aí eu tenho uma característica, né, que vai perpassar aí a todas as disciplinas, né? E tem um significado, uma proposta didática. Essa proposta didática, ela vai favorecer aí esse diálogo entre as partes, né? E tratar também de conhecimentos escolares de uma forma integrada. Então, é uma abordagem, a gente pode dizer até que é uma gestão do conhecimento que vai partir do pressuposto que os sujeitos são efetivamente agentes aí, né? Nessa arte de problematizar, de levantar questão, de interrogar. Eles estão procurando ali procedimentos que sejam capazes de atender às diferentes áreas, aos diferentes sujeitos, aos diferentes saberes e temas. Então, a transdisciplinaridade, ela se refere sim ao conhecimento próprio de cada disciplina, mas também está além dessa disciplina. Esse conteúdo, né, esse conhecimento, ele está na disciplina, está em cada uma das disciplinas, mas ele extrapola, ele vai além, tanto no espaço quanto no tempo. Então, a transdisciplinaridade, ela tem uma postura de uma abertura aí do conhecimento, das artes, da cultura, e esse desenvolvimento da capacidade de articular diferentes referências, dimensões de processos, né, de
de relações no mundo, né? E tudo isso vai representar o quê? A transdisciplinaridade, aonde o pensamento clássico, né, no seu campo de aplicação, ele vai complementar a pesquisa pluri e interdisciplinar. Então, a transdisciplinar, a gente pode ainda sintetizar um tipo de interação que ocorre, por exemplo, numa espécie de interação de vários sistemas interdisciplinares, né? Foi aquilo que eu falei, que isso é como se potencializasse a interdisciplinaridade, né? Num contexto mais amplo, mais geral, que vai gerar aí, né? Que vai por consequência, ter uma interpretação muito mais holística dos fatos, dos fenômenos, né? Do conhecimento. Beleza? Vamos lá para a nossa outra frase? Olha só. Trata-se da exploração científica, ó, trata-se da exploração científica e, ó, especializada, ó. Se está falando de especialização, está falando de aprofundamento, a gente já sabe, né? É o quê? Disciplinar, né? Porque é aquilo que vai aprofundar, é aquilo que vai ser específico, né? Daquele saber, daquele conhecimento, daquele objeto, né? Do conhecimento. Então, vai explorar, sim, né? Esses saberes científicos, né? E de uma maneira especializada, de um determinado domínio aí da área do conhecimento. Isso nos permite evocar, olha só, né? Ó, aqui, cadê? Nos permite evocar essa organização do conhecimento com características próprias dos seus planos de ensino, né? De formação, inclusive das matérias, né? Das disciplinas, das áreas específicas do conhecimento. Portanto, a gente está falando de uma forma disciplinar. Belezinha? Bom, nossa penúltima frase, ó. Estuda um objeto de uma disciplina. Olha só, estuda, ó, um objeto de uma disciplina pelo ângulo de várias. Então, ele vai olhar uma disciplina a partir de outras disciplinas ao mesmo tempo. Ele vai trazer mais a uma disciplina, mas ele vai se restringir a essa disciplina. Olha lá, traz algo sobre a disciplina, mas ele se restringe ao serviço dela, né? A sua finalidade ainda é multidisciplinar. E olha, mais uma vez, cuidado para você não ser pego aí por uma palavrinha que está sendo utilizada, né? Aqui, por exemplo, está sendo utilizada a palavra multidisciplinar, mas não é para representar o que está no todo da frase. Por quê? Porque esse conceito aqui que está sendo trabalhado é da pluridisciplinaridade. Pluridisciplinaridade que estuda um objeto de uma disciplina, mas pelo ângulo de várias ao mesmo tempo. Então, é uma pesquisa pluridisciplinar, ela traz algo a mais do que uma disciplina, mas ela vai se restringir àquela. Ele está servindo aquela disciplina e só. Por outro lado, a multidisciplinaridade, que é o que a gente estava vendo agora, ela está aí posta no fim da frase. Ela representa de verdade, né, as partes, as frações de cada conhecimento, que inclusive é hierarquizado, né? O conhecimento aí nesse caso é hierarquizado, ou seja, tem um conhecimento que é mais importante que os demais. Portanto, a gente está falando aqui de pluridisciplinaridade. E aí, por exclusão, a nossa última frase aqui só pode ser a multidisciplinar, né? Mas a gente vai ver ela aqui com bastante cuidado. Olha só, ela expressa frações do conhecimento e também vai
hierarquizar, né? Ela vai dizer, olha, esse conhecimento aqui é mais importante que o outro por causa disso, porque neste tema estamos trabalhando, esta disciplina vai contribuir mais, etc. Percebeu a diferença entre o pluri e o multi? Então, olha só, então vai expressar aí, né, frações do conhecimento, vai hierarquizar e olha, a ideia mais correta para essa visão seria uma justaposição, quer dizer, ir colocando as disciplinas uma sobre as outras, né? E cada qual colaborando dentro do seu saber, cada qual colaborando com a sua especificidade, né? De maneira que resulte aí, né? Cada qual colaborando com a sua especificidade para aquela questão que está sendo trabalhada, para aquele estudo que está sendo trabalhado. Então, olha só, a multidisciplinaridade ocorre para a gente, por exemplo, resolver um problema, e aí é necessário que a gente tenha informação a partir de 2 ou mais disciplinas, áreas de conhecimento, de modo que não haja envolvimento entre eles, nem que modifique esses conhecimentos, né? Ou enriqueça as disciplinas. Cada qual vai continuar na sua, sabe? A matemática vai continuar matemática, sem ser influenciada ou alterada. Geografia vai contribuir com seus saberes, mas também não será influenciada pela matemática, e assim sucessivamente. Então, a multidisciplinaridade que veio é para acabar com o ensino extremamente especializado, concentrado numa única disciplina. Então, a multidisciplinaridade, ela representa o quê? Lembra que eu falei agora há pouco? É o primeiro passo, é o primeiro degrau, é o primeiro nível de integração entre conhecimentos diferentes, né? E ele vai estar presente aí em várias atividades, em várias práticas na escola. Então, agora a gente vai achar aqui a alternativa correta, certo? Ó, ITDPM. Olha só. Não é A. P, não é. C, I, T, D, P e M. Perfeito! Localizamos logo a nossa alternativa correta. A alternativa C de tudo certo. Vamos ficando por aqui. Um beijo grande para você. Não se esqueça de colocar aqui nos comentários o assunto que você quer ver tratado aqui no canal. Belezinha? Beijo grande. Até o próximo vídeo.